Olá, boa noite. Vamos esperando os irmãos entrando. Os primeiros irmãos vão entrando. Vamos esperando o pessoal entrar. Vamos dando início ao primeiro culto do ano. Vamos lá. Vamos dar início, esperando os irmãos entrarem. Então, paz de Jesus, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe suas vidas, suas famílias, homens de Deus. E hoje, de uma maneira atípica, digamos assim, estamos dando início aos trabalhos neste ano. Seria o primeiro culto deste ano, mas em função do decreto estadual, nós ficamos impossibilitados de fazer um culto presencial. Então, pensamos em fazer essa live e eu espero que você esteja de coração aberto, que você esteja pronto para receber algo do Senhor, para você, homem de Deus. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra direto do trono dele para derramar sobre sua vida. E em nome de Jesus eu profetizo que essa palavra será bênção na sua vida. Então, eu vou convidar o nosso irmão Júlio Neves para estar conosco. Vamos chamar o Julinho aí. O Julinho está entrando. Glória a Deus. Amém. Paz de Jesus, Julinho. Paz, Henry, Deus abençoe. Abençoe os irmãos que estão participando, estão entrando na live. Glória a Deus por estar aqui, mesmo com toda essa função do decreto e tudo mais. A gente não pode deixar de estar aprendendo a palavra, adorando a Deus e nos reunindo entre homens, né? Com certeza é muito importante isso. Amém. Glória a Deus, Julinho. Obrigado por estar aqui conosco, Julinho. Amém. Sabe que esse ano o Senhor nos mostra e nos deixa com muita expectativa, né, de um trabalho no meio desses homens, que creio num ano onde seremos um ministério totalmente abençoador, um ministério totalmente voltado para nossas famílias. E eu creio nesse ministério será bênção em nossas casas, principalmente, né? Porque eu creio que o sacerdócio ele começa de dentro para fora, né, Júlio? Então, primeiro dentro da nossa casa para depois externar, né? E eu creio que o Senhor tem grandes coisas para esse ministério neste ano. E como eu disse, eu tenho uma expectativa muito grande para este ano nesse trabalho. Mas eu gostaria de iniciar essa live, então, compartilhando uma palavra, Romanos 12, 10. Romanos 12, 9, vamos pegar. Romanos 12, 9. Diz assim, ó. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se no que é bom. Aí no versículo 10 diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Essa palavra, logo que o Senhor nos colocou à frente desse ministério, essa palavra veio a mim e entrou como uma flecha em meu coração, né? Eu entendi que o Senhor estava querendo dizer que a minha honra, ou a nossa honra como homens de Deus, está em dar honra. Que nós deveríamos nos dedicar uns aos outros, ou seja, que nós deveríamos amar uns aos outros, que nós deveríamos estar a serviço uns dos outros, com amor fraternal, com amor de irmãos, com amor de amigos, né? E
e que a nossa honra está em dar honra, a nossa honra está em ver ao Deus honrando os outros. Então, é essa palavra na qual o Senhor nos deu para esse ano, é essa palavra que Deus nos deu para esse ministério. Então, eu gostaria que você, homem de Deus, guardasse essa palavra em seu coração, que você anotasse na sua Bíblia aí, que você compartilhasse a palavra, que estivesse meditando nela e entendendo que nós, homens, nós devemos nos dedicar uns aos outros com amor fraternal. Se nós virmos um irmão caído, nós colocamos o braço embaixo do braço dele e levantamos ele. Vamos junto, vamos caminhar junto, vamos orar junto, vamos vencer junto. E a nossa honra está em dar honra. A nossa honra está em honrar os outros. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu creio que, como eu disse, eu creio que Deus irá fazer grandes coisas neste ano, mas é necessário que a gente nos dedique uns aos outros e principalmente dê honra aos outros, amando acima de tudo. Eu vou orar nesse momento, Júlio, para a gente iniciar esse culto, essa live, e eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente através da tua vida, amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos este culto na tua presença, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esta tecnologia, digamos assim, Senhor, que nos permite, Senhor, que mesmo longe uns dos outros, nós podemos estar perto, Senhor, sendo abençoados através de uma palavra vinda do teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós podemos nos dedicarmos uns aos outros, Senhor, com amor fraternal, com amor de irmão, Senhor. Com amor, Senhor, na qual tu derrama sobre nossas vidas para que a gente possa derramar. Que a gente possa, Senhor, entender que a nossa honra está em dar honra. Que a gente possa entender, Senhor, que nós somos feitos para, além de ser teus filhos, Senhor, servirmos uns aos outros, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que tu esteja conduzindo esse culto conforme a tua vontade. Porque sabemos, Senhor, que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, faça a tua vontade. Aqui, Espírito Santo, tu tens liberdade, Pai. Fala conosco. Usa-nos, Pai. Usa-nos. Os vasos são humildes, são pequenos, mas são teus. Por isso, Senhor, nós oramos e nós te agradecemos, Deus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Julião, glória a Deus. Tudo contigo aí, meu irmão. Amém. Antes de qualquer coisa, eu vou dar um abraço especial para quem está entrando, participando com a gente na live. Amém. Amém. O irmão Carlos, nosso evangelista Carlos Rodrigues, sempre nas nossas lives participando. O Leônidas também, um abraço aqui, Leônidas Henrique. E meu sogro, Jorge Canedo, também participando. Pai. Meu pai, sempre, pai. né? Bênção. A Michele Goulart e seu esposo, com certeza estão participando aí também na live. O Júlio dos Santos, ligado na nossa live. Grande Júlio. O Evandro Severo, Pai de Jesus, também. Nossa. O Mário Penteado, abraço para ti, Mário, obrigado por estar aqui na live. O Márcio Freitas, participando. O Carlos Ferreira, participando com a gente. Glória a Deus. E o Fabiano Leites. O pessoal os irmãos podem mandar mensagem participando com a gente aqui, comentando, depois a gente comenta um pouco mais. É uma live um pouco diferente, é um culto um pouco diferente, porque tem a interação dos irmãos também, e a gente pode estar conversando, comunicando e participando. Tu me ouve bem? Tá me ouvindo bem? Sim, certinho? Perfeito. Eu vou aproveitar esse momento, então, antes da gente trazer a palavra, eu vou trazer um louvor que até foi ministrado no culto de domingo, a bênção, um louvor que é Filho do Homem, do Gilmar Brito, que a gente vai poder estar adorando a Deus também nesse momento, colocando na presença dele nossos corações para que a palavra dele fale conosco. Vou separar aqui então esse louvor, que a gente possa receber um pouco mais de Deus. Eu não sou Jesus, o Filho do Homem, me libertou verdadeiramente.
Hoje eu sou livre para adorar. Sou livre para exaltar o seu santo nome. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Eu sou livre. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, Senhor, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh, sou livre. Eu sou livre. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, o Senhor possa continuar falando conosco. Nós somos livres para adorar a Ele e para exaltar a Ele. Eu queria compartilhar com os irmãos. Sabe, Henrique, essa semana foi uma semana assim, a gente que entende que quando Deus fala com a gente e Deus começa a falar de tudo que é jeito. Deus começa a falar de tudo que é lado, e tudo que a gente ouve, uma palavra, um pregador, um irmão, e aquela palavra vai se encaixando com aquele momento, e aí vai confirmando que é aquela palavra mesmo, sabe? Glória a Deus. E glória a Deus por isso. E a palavra que eu queria trazer, ela está no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1 e versículo 1. Vou colocar aqui para os irmãos também que não tem a sua Bíblia aí, poder assistir, poder ver aqui esse louvor, essa palavra. Vou colocar aqui para os irmãos poderem ver. Aqui. Aí. Jonas, no capítulo 1, e no versículo, Jonas, capítulo 1, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: o chamado e a fuga de Jonas. E a palavra do Senhor veio a Jonas,
filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O terceiro diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um barco que se destinava para naquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis e fugiu do Senhor. Essa palavra que o Senhor me trouxe essa semana. E uma das coisas mais interessantes na vida de Jonas, se a gente começar a pensar, irmão, sobre a vida de Jonas. Jonas era um profeta de Deus naquela época, um momento conturbado que ele vivia. E a gente pensa assim, a primeira coisa que a gente faz é julgar Jonas. Jonas fugiu, Jonas teve medo e fugiu da presença de Deus. Fugiu porque teve medo de Nínive. Realmente, naquele momento onde vivia Jonas, aquela cidade chamada Nínive era a maior cidade daquela região, daquele tempo, uma das maiores cidades daquele tempo. E era uma cidade muito cruel, onde matavam os profetas, matavam os homens de Deus, arrancavam a cabeça e colocavam uma estaca na entrada, porque Nínive era uma ilha. Então, todas as pessoas que chegavam na ilha viam aquela fila de estacas, aquela entrada, assim, pessoas com a sua cabeça trancadas numa estaca ali. E aquilo dava medo, com certeza dava medo. E era algo muito forte. Era uma cidade uma fortaleza muito grande. Então, Nínive tinha chegado à presença de Deus. A palavra no primeiro capítulo aí, no primeiro versículo, diz que o Senhor então pediu para que Jonas fosse a Nínive, porque chegou até a presença do Senhor a malícia de Nínive. E eu contar por que seria essa palavra trazer para os irmãos nessa noite, por que falar dessa palavra, mas o Senhor me inquietou muito, porque Jonas, ele fugiu da presença de Deus, pegou um barco, e quando entrou naquele barco, ele deitou e dormiu, descansou, foi lá, botou a cabeça no barco e dormiu. E quando aquele momento onde ele achava que estava tudo tranquilo, começou a vir uma onda, começou a revoltar o mar, as pessoas que estavam dentro do barco começaram a sofrer, começaram a passar uma turbulência, as pessoas começaram a sentir que estava complicada a situação e se preocuparam, começaram a jogar as coisas para fora do barco, começaram a pedir ajuda, e aí não entendiam por que estava acontecendo aquilo, porque provavelmente seria uma tempestade atípica do momento, porque o tempo estava bom, tudo estava certinho para poder andar de barco, poder cruzar o mar, e ver aquela tempestade, toda aquela situação, e eles começaram a ficar preocupados, e começaram a pegar as malas, jogar para fora, e aí quando perceberam que tinha um homem dormindo na embarcação. E quando viram aquele homem, disseram para ele, mas por que tu está dormindo? O que está acontecendo? O que está acontecendo contigo? Ele, não, disse que eu sou temente a Deus, sou servo de Deus, mas eu estou aqui. E aí ele disse assim, então, ele disse, então, é por causa minha que está acontecendo essa tempestade. É por causa minha que está acontecendo isso. Não adianta você jogarem as malas para fora, jogarem as mercadorias para fora. Eu sou o problema. Me joguem para fora que a tempestade vai calmar. Se depois começar a ler, você também puder ler essa mensagem, procurar ler essa mensagem, todo esse capítulo, essa história de Jonas é bem curtinha, são 4 capítulos. Diz que Jonas, então, foi largado no mar, e naquele momento, uma baleia, ou um animal muito grande, naquele momento, pegou um peixe muito grande, engoliu ele,
e ele ficou 3 dias, 3 noites dentro daquele peixe. E naquele momento, conta a história que ele ficou ali, clamou a Deus, então Deus fez que ele saísse da baleia, né? Deus fez que o peixe largasse ele na praia, no mesmo lugar do Nínive ali, largou ele, então ele foi, pregou a palavra, pregou o arrependimento, 40 dias e 40 noites. E o interessante de tudo isso é que aquelas pessoas se converteram, reconheceram que estavam erradas, se arrependeram dos seus erros. E até aquele momento ali, parecia que tinha dado tudo certo, né? Tudo aconteceu bem. Só que Jonas ficou frustrado com isso. Diz que depois que percebeu que não tinha morrido as pessoas, 40 dias e 40 noites, que depois aconteceria uma grande destruição, toda aquela cidade seria morta, todo mundo seria destruído. Não aconteceu, porque Deus viu que o povo se arrependeu e Jonas ficou frustrado com Deus. E a palavra que eu tenho para complementar essa palavra é contar um pouquinho da minha história, para que os homens de Deus possam entender. É interessante isso, porque o processo de Deus nas nossas vidas, ele é muito, muito forte. Quando nós reconhecemos Deus na nossa vida, lá no início do Evangelho, quando você entra na igreja, você diz assim, eu aceito Jesus como meu Salvador, você levanta sua mão e diz assim, pai, eu quero aceitar Jesus na minha vida. A partir desse momento, você é um filho de Deus, ou você começa a receber o Espírito Santo na tua vida, e ele começa a agir na tua vida. E aí, a partir desse momento, você já foi marcado, meu irmão. A partir desse momento, você é marcado. E se você dizer assim, não, Deus, vai no culto do domingo e vou orar, vou dizer se eu quero fazer a tua vontade, eu quero te servir, mas chega na segunda-feira, você faz tudo ao contrário, ou você faz o que você pensa da sua vida e não faz a vontade de Deus, do que Deus está te falando para você fazer, as consequências vêm. E eu lembro que em 2000 não lembro bem exatamente o ano, mas eu lembro que exatamente quando eu estava com os meus 18 anos, eu sempre fui da igreja desde pequeno eu servia a Deus na igreja e tudo mais, participava do louvor, e chegou um certo momento da minha vida que eu disse assim, mas eu preciso conhecer o outro lado. Nasci sempre na igreja, e aí eu tinha um amigo meu, um tio meu, que dizia, tem que conhecer, tem que conhecer o bailão, tem que sair, conhecer mulherada. E aquilo aí tudo na minha cabeça, eu digo, tá bom, eu vou começar a pensar mais sério nisso. E aí comecei a sair mais, conheci uma menina, que ali comecei a trabalhar de noite, comecei a trabalhar numa farmácia, e eu trabalhava à noite, então eu não podia ir nos cultos de domingo já não podia participar. E aí, quando foi um tempo, eu me afastei praticamente dos caminhos do Senhor. Me afastei, comecei a ir nos bailes, comecei a viver na noite, comecei a gastar meu dinheiro. Com esse relacionamento que eu tinha, a minha vida praticamente espiritual se foi. Tanto que eu não tinha nem como chegar na igreja e dizer assim, quero voltar para Jesus, não dá. Voltar como? Dessa forma. E já cada dia mais eu me afastava mais da presença de Deus. E o Espírito Santo me inquietava ali dentro. Ele me mostrava, disse, filho, tem que voltar, filho. Tem que voltar. E eu dizia, não posso, não vou conseguir. E que cara, os irmãos vão olhar para mim? O que vão dizer da minha vida? O que vão falar de mim? As coisas erradas que eu fiz. Então foi 1 ano, 2 anos, e eu lembro que eu sofri um acidente com essa menina que eu estava. Eu estava indo para minha casa, e um carro bateu na gente, assim, nos levantou para cima, e praticamente, se não fosse Deus, a gente tinha morrido ali. A moto simplesmente desmanchou, não sobrou nada da moto. E eu percebi que ali Deus estava me inquietando, estava me mostrando que era a hora de voltar. Só que eu fiz igual Jonas. Naquele momento que eu ouvi a voz de Deus, dizer assim, filho, é hora de voltar. Eu refutei.
eu disse, não, vou seguir um pouco mais. E a partir daquele momento que eu disse que eu segui um pouco mais, aí eu conheci a família da menina, a gente acabou se conhecendo melhor, a família quis que eu começasse na casa deles, e a gente acabou tendo um laço maior de relacionamento. Isso durou mais uns anos, longe da presença de Deus. E sempre aquela inquietação. Só que os problemas começaram a vir. Só que interessante que a gente acha assim, não, mas o problema é meu. O problema é meu. Vai ser, vai dar errado na minha vida, eu vou me, como a palavra diz, né, eu vou me ferrar, vai ser comigo. Só que a minha vida financeira começou a dar problema. Eu entrei em crise financeira. Meu dinheiro que eu recebia, os 1.000 e poucos reais que eu recebia na época, eu gastava tudo. Gastava em motel, gastava em bebida, gastava em gasolina, levando ela para tudo que é lado. E aquilo começou a me deixar uma depressão, praticamente uma depressão. Fiquei muito deprimido. E ela começou a perceber que eu não estava bem, que eu já não era o mesmo. E eu não agia da mesma forma, né? E passou-se os meses, e passou-se os anos, e eu disse, meu Deus, é tempo de voltar. Só que nesse processo de voltar, não voltar, eu percebi uma coisa. O que aconteceu com a vida de Jonas. Ele estava dentro do barco, dentro da embarcação ali, e ele estava dormindo, como muitas vezes na igreja estão dormindo, estão deixando vamos deixar acontecer, vamos esperar um pouco mais a pandemia, vamos esperar, não vou fazer nada, e as coisas começam a piorar. Só que não pioraram para mim somente, começaram a piorar na vida dos meus parentes, na vida dessa menina que estava comigo. Começou a dar uns problemas, umas crises, umas coisas horríveis. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E eu comecei a ver o lado espiritual das coisas também. Comecei a ver que... Eu começava a ver coisas, comecei a ver vultos, comecei a sentir coisas que eu não sentia. Eu digo, meu Deus, eu tô passando por uma situação que eu não precisava estar passando. E chegou um momento que eu lembro que o pastor Jaci, e agradeço a Deus pela vida do pastor Jaci e de todos os irmãos que oraram por mim, porque foi anos assim, e eu lembro que o pastor Jaci, eu mandei uma mensagem para o pastor Jaci e disse, pastor, eu quero voltar para Jesus, mas eu tenho vergonha, pastor, tenho vergonha. Aí o pastor disse assim, Júlio, tu tem que ter vergonha de estar fazendo as coisas erradas. Isso que tu tem que ter vergonha. Tu tem que ter vergonha de estar cometendo erro. E aí foi bem assim. E aí digo, tá, pastor, eu vou vir no culto. Aí eu fui no culto. Quando eu cheguei lá no culto, eu não esqueço desse dia. Fiquei lá no fundo com muito sentimento de muito medo, muita vergonha. As pessoas, o que vão pensar de mim, o que vão achar? Mas a Batista, como toda a igreja, a Batista, ela tem um amor, algo impressionante, que foi que me marcou a minha vida. Eu recebi, no início da entrada da igreja, um abraço. Julinho, me abraçaram. Que bom que tu tá aqui, Julinho, que bom que tu tá na igreja, que bom que tu voltou. E as pessoas começaram a me acolher. E aí eu vi o pastor Jaci lá do altar. E eu não esqueço desse dia, ele baixou do altar. E ele me deu um abraço. E aquilo ali eu sei que me curou. Aquilo ali foi algo, meu Deus, eu tenho pessoas que se importam comigo. Eu tenho uma família que se importa comigo. E eu sei que aquilo ali marcou a minha vida. Nesse processo, eu voltei para Jesus, mas não foi fácil. Porque a gente não volta da mesma forma. E eu digo para os irmãos assim, olha, não se afaste da presença de Deus. Não faça o que você quer, porque tudo tem consequências. Nada, não é simples. Nada é como a gente acha que vai ser. Não, eu vou lá e volto, vai dar tudo certo. Tô aqui bem de bem. Não aconteceu nada. Não. As consequências, elas vêm nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos amigos. Meus pais sofreram com isso. Meus pais choraram. Eu lembro que várias vezes minha mãe chorando, porque por pouco assim eu me envolvi com as drogas. Por pouco. E
E eu lembro que isso marcou muito a minha vida. E quando eu voltei para Jesus, quantas coisas eu até hoje luto por causa disso. Porque, irmãos, a gente tem que entender que nós não até a gente morrer, nós somos carne. Nós vamos continuar sendo carne. E não adianta você ler a Bíblia todo dia, você vai ser bênção, você vai continuar sendo, aprendendo a palavra de Deus, mas a tentação vai continuar vindo, as provas vão continuar vindo na tua vida, e você precisa lutar contra isso todos os dias. E uma das coisas que mais me afligiram nesses tempos foi a parte que eu digo para os homens, a parte de ter, principalmente essa questão de se auto-perdoar, porque eu não me perdoava pelo que tinha feito. Eu sei que Deus me perdoou, Deus me amava, e Deus tinha mostrado que tinha me perdoado, mas eu não me arrependia por que eu tinha feito, por ter me afastado. Vivi muitas crises de instabilidades, e eu não esqueço do pastor Gleice, que eu conversava com o pastor Gleice e dizia: pastor, obrigado por estar aqui, obrigado. Pastor, eu sou uma pessoa muito estável. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. E eu vejo isso na vida de Jonas. Jonas, ele chegou para Deus e falou: Deus, por que tu salvou esse povo? Por que tu perdoou? No outro dia ele fica feliz porque nasceu uma árvore na sua cabeça, ele fica faceiro, fica feliz. Aí no outro dia morre a árvore, ele fica triste. Então vive uma instabilidade, né? E quantos estão assim instáveis? Quantos nessa crise, nessa pandemia estão instáveis? Vivem uma vida assim que não sabem um dia tão bem, outro dia tão mal, e acham que isso é Deus nas nossas vidas. A presença de Deus não é. Isso não é a presença de Deus. Eu achava que isso era: hoje eu estou mal, quer dizer que Deus não está perto de mim. Eu fiz uma coisa errada, pode ser. Eu ficava assim, eu fiz algo errado. E uma das questões que mais afligiu a minha vida foi a parte desse momento onde tu começa a entender que a vida sexual, quando a gente casa, graças a Deus, é um outro momento, mas não muda nada, porque a vida sexual, a parte onde tu vê a questão que eu vivi toda essa questão desse tempo fora da presença de Deus, eu vi muita coisa, eu experimentei muita coisa, e a minha cabeça, como é que tu limpa isso? Como é que tu purifica isso aí, dia a dia? Isso é um processo. Então, eu tive muita luta com a pornografia, tive muita luta com essas questões que o homem passa. E hoje em dia a gente vê que homens de Deus que estão lutando contra isso, até hoje, homens casados, homens que são casados. Eu tenho até uma porcentagem que diz nas notícias ali gospel, que fala um grande número de homens casados sofrendo com a pornografia. Como a gente vence isso? Não é sozinho. Não é sozinho. E eu lembro uma palavra do pastor Gleice. O pastor Gleice me diz assim: Júlio, a gente só vai vencer isso quanto mais tu se aproximar de Deus, mais esses sentimentos, essas sensações, essas vontades vão diminuir. Então, você precisa se aproximar dele, e essa sensação vai diminuindo, esse desejo, essas coisas vão reduzindo. Claro que elas nunca vão, elas sempre vão estar como um passarinho na tua cabeça, tentando pousar na tua cabeça, mas tu tem que estar cada vez mais buscando a presença de Deus. Então foi um processo, né? Foi um processo onde a gente vai buscando a Deus, vai querendo melhorar. Só que para poder dar um contexto dessa história, eu voltei para Jesus, comecei a ministrar, comecei a viver uma vida, conheci a Camila, foi uma bênção na minha vida, onde aprendi a ter uma vida regrada, porque a minha vida nunca foi regrada. Então eu gastava muito, eu lembro que eu gastava eu tinha cheques, eu gastava meus cartões de crédito, era um descontrole financeiro total. Então foi através dela assim que Deus começou a me centralizar, aqui o caminho, e conhecer princípios, né?
princípios, porque eu até conversava com o Paulo essa semana e o Paulo dizia: Júlio, pessoas que são de uma religião onde tem princípios e se convertem para Jesus, é mais fácil, porque elas já têm os princípios, elas só mudam o modelo, elas seguem os princípios, né, da família, os princípios das coisas corretas. Mas quem era da igreja e se desvia, o que quer fazer? É só o errado, fazer as coisas erradas. E eu vivi muito assim, querendo fazer tudo errado. Qual é a consequência de fazer as coisas erradas? É o pecado, é ruim, é a morte. Então, eu passei por isso, nesse processo. E aí, quando achei que eu estava bem já, Deus disse para mim assim: agora é o momento de tu largar coisas. É o momento de tu renunciar a coisas na tua vida. E aí, nesse processo, a gente começa a entender que Deus, ele nos chama, ele tem um chamado para a tua vida, mas ele precisa que você abra mão de coisas que te afastam da presença de Deus, coisas que realmente te desviam do propósito. E aí foi esse processo, caminhando e fazendo a vontade de Deus. Não é fácil, não é simples, mas sempre Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, ele realmente quer fazer grandes coisas com cada um de nós. Mas é preciso nós pensarmos como Jonas. Jonas, se nós entendemos a palavra de Jonas ali, quando Jonas ele negou o propósito, Deus foi lá, fez ele ficar 3 dias dentro de um peixe. Ele saiu do peixe, clamou a Deus, Deus tirou ele do peixe, ele foi lá, pregou o evangelho, pregou a palavra, né, pregou o arrependimento para toda aquela cidade, aquela grande cidade. Aquela cidade, toda ela se reconheceu o erro e se arrependeu. Após isso, ele concluiu algo impressionante. Talvez a gente não perceba, mas Jonas foi um dos maiores pregadores da história da Bíblia. Mesmo sem querer, porque ele não queria fazer aquilo, ele não queria falar da palavra, ele não queria que aquele povo se arrependesse, porque era um povo muito cruel, é um povo que fez muita maldade. Ele converteu uma cidade inteira. Na Bíblia não cita mais nenhuma pessoa além de Jonas. Na Bíblia inteira não se fala nada a alguém que tenha convertido tantas pessoas como Jonas fez. E aí a palavra que eu quero complementar para finalizar com os irmãos é que por mais que na tua vida as coisas tenham dado errado, ou por mais que você está errado nesse momento, você diz assim: eu estou errando nessa área na minha vida, estou errando na parte financeira, estou errando com a minha família, com meus filhos. Há tempo de se arrepender, há tempo de dizer para Deus: Deus, eu quero fazer as coisas corretas. Deus, eu preciso mudar meu destino, eu não consigo mais viver. E eu sei que Deus está falando com você aí, está dizendo assim: é momento de você se arrepender. É o momento de você entregar a tua vida a Ele. Sabe, eu posso dizer assim, eu vivi o lado errado e hoje eu conheço o lado correto. E eu digo assim: meu Deus, por que eu fui deixar tanto tempo sem fazer a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, sabe, a gente pensa numa coisa assim, irmãos, pensa: eu queria tanto algo, e Deus te dá. A gente diz assim: Deus, eu estou precisando de um dinheiro para pagar uma conta. Tu nem precisa falar, Deus te dá. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, assim, Deus, a gente pode cometer erros todos os dias, normal, mas quando a gente está buscando a vontade de Deus, Deus faz grandes coisas todos os dias na nossa vida. E a vida de Jonas foi assim. Ele pode ter não entendido o mistério. Até hoje, talvez Jonas não tenha entendido o mistério, mas ele foi um grande pregador que ganhou muitas almas. Eu tenho certeza que Deus, talvez você olhe hoje e diga assim: por que aconteceu tudo isso comigo? Por que eu passei isso na minha vida? Por que eu passei por uma situação como essa, por abusos, por situações onde
eu sofri na minha família, na minha vida, na minha situação financeira, na minha casa. Deus tem um propósito com a tua vida. E quando o Jonas ficou 3 dias e 3 noites ali na barriga do peixe, ele chegou lá e foi o propósito que aconteceu com ele ali foi um argumento para que ele pregasse com muita mais autoridade. Porque ele chegou para as pessoas e disse assim, olha, eu saí de um peixe, eu fiquei 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Imagina as pessoas dizendo assim, mas como isso? Ficou dentro de um peixe, 3 dias não pode? As pessoas ficaram impressionadas. Então, aquele momento de angústia dele, aquela tristeza que ele viveu, aquele momento onde ele passou por aquela situação, foi um argumento poderoso para ele ganhar almas para Jesus, para ganhar almas. E hoje Deus quer te usar para você ganhar almas para Jesus. Através da situação que você passou lá no passado, coisas que você viveu, coisas que você enfrentou, vai te dar autoridade para você tocar nas pessoas e você abençoar elas. Você curar enfermos, você expulsar demônios, através da autoridade que Deus te deu. Mas é preciso você ouvir a voz de Deus. Não dá mais tempo para nós dizermos não para Deus. Deus está inquieto dizendo, filho, é tempo de você fazer a minha vontade. Por mais que a gente pense na área financeira e diz assim, não vou ter condições financeiras, a situação vai ser difícil, eu não vou conseguir. Não, eu tenho controle da tua situação financeira. Eu cuido das tuas finanças, eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus filhos. Primeiro diga sim a mim, a minha vontade. Eu tenho certeza que Deus está chamando homens aqui, homens que têm propósitos muito grandes, que até hoje têm pensado que não tem chamado em algum, ou tem se fugido da presença de Deus. Fugido, pensado, não quero, não vou deixar para depois, vou deixar para fazer a obra de Deus depois, quando ficar mais velho. Digo para você, pode ser que não dê tempo. Pode ser que aconteça uma tragédia se você não vier para Jesus antes. Quantas pessoas que eu já vi falar, quantos amigos que morreram no mundo, que se perderam no caminho, que não voltaram para Jesus. Então é tempo de dizer, Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, me perdoa os meus pecados, me arrependo. Eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais ser um Jonas. Eu quero buscar a tua vontade. Eu tenho certeza que Deus vai fazer na tua vida grandes coisas. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na tua casa. Em nome de Jesus, vai contar testemunhos de vitória. Porque Deus chamou muitos aqui para serem profetas, muitos para serem ministros, muitos para serem pastores, e o Senhor está chamando aqui homens para que sejam cada vez mais usados. E como o Henry falava, serem homens de honra, homens que vão abençoar outros homens. Como é importante ter uma palavra de vitória para as pessoas, sabe? A gente vê as pessoas sofrendo, as pessoas inquietas, as pessoas cansadas, oprimidas, e a gente não tem uma palavra. Então precisamos ter uma palavra de vitória para essas pessoas. Mas como ter isso? Fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita e agradável. Em nome de Jesus, que essa palavra fique marcada no seu coração. Não dê mais tempo ao pecado. Não dê mais tempo às coisas erradas. Eu tenho certeza que vai ser um marco na tua vida. Eu contemplei isso, eu tenho certeza disso. Posso dizer, irmão, não vale a pena flertar com o pecado. Não vale a pena flertar com o inimigo. O inimigo está só esperando o momento certo para nos destruir. O pecado está sempre à porta tentando nos destruir. Mas Deus tem grandes coisas e Ele está com seus braços abertos para derramar uma bênção. Deus tem seus braços abertos para trazer intimidade. É isso que nós queremos nesse tempo. Em nome de Jesus, que Deus continue usando a vida de vocês. Que Deus derrame cada vez mais homens de valor, cheios da presença, da graça de Deus. Para a glória de Deus. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus derrame cada vez graça sobre cada um dos irmãos. Amém. Vou estar orando, Henry. Amém. Glória a Deus. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai amado, porque Tu me inquietaste essa semana sobre essa palavra, Pai.
Eu sei, Senhor, que sou pequeno, Senhor, diante de tantos homens de Deus na tua casa. Mas, Senhor, eu entendi, Senhor, que preciso, Senhor, fazer a tua vontade, Deus. Mesmo, Senhor, reconhecendo que muitas vezes, Senhor, precisamos cada dia mais mudar, entender, crescer, Deus. Mas não podemos parar, não podemos olhar para trás, não podemos voltar atrás, Deus. Porque, Senhor, tu tem grandes coisas para nossas vidas. Derrama sobre cada homem, Senhor, que possa receber de Ti, Senhor, uma unção renovada da Tua presença, que possam sentir a Tua presença, Senhor, nesse lugar, Pai. Que não desistam, que não parem mais, Deus. Em nome de Jesus, que se levantem, que sejam cheios da Tua graça e do Teu poder. Eu te peço, eu te agradeço, Deus. Vou colocar um louvor aqui, Henry. Um louvor que Deus pediu para complementar essa palavra, que é um louvor chamado Não Pare. Não pare. E talvez algum dos meus irmãos já tenham pensado em parar na caminhada, desistir. Mas eu digo para você, não pare, porque Deus está te vendo, Ele tem um propósito contigo. E esse é o momento. Vou colocar aqui. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem
quero te honrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho só a agradecer a Deus pela oportunidade. Henry, obrigado pela oportunidade também de estar trazendo essa palavra. Eu acredito que eu fui mais tocado ainda que os irmãos até. Porque com certeza a palavra ela faz esse trabalho. Ela é dos dois lados, é como uma espada, né? Ela toca e toca as pessoas também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, Júlio. Não, eu que agradeço, Júlio. Na verdade, nós que agradecemos, né? A tua disponibilidade, a teu coração disposto a compartilhar uma palavra conosco. E hoje era um dia que, se tu fizesse um apelo, eu daria um ponto lá embaixo, lá, porque é uma realidade, né, Júlio? Tudo isso que tu falou é uma realidade que às vezes a gente acaba se escondendo, né, daquilo que Deus nos chama para fazer, e depois a gente se dá conta, é algo maravilhoso, né? É algo maravilhoso. Mas glória a Deus pela tua vida, Julinho, que Deus siga te usando, que Deus siga te abençoando a tua família, a tua casa, guardando a tua casa, guardando a tua família, e eu creio que Deus tem muito mais para a tua vida, Deus tem muito mais para o teu ministério, Deus tem muito mais para a tua família. E era isso, Julinho. Muito obrigado por nos honrar com essa palavra aí. E agradeço de coração pela participação. Amém. E, Julinho, sabe que eu estava aqui no meio do louvor e sabe, eu fiquei muito feliz assim por essa live hoje, né? Estou bastante feliz assim pelo desenrolar dela, sabe? E vamos por mais, cara. Eu acredito que sim, é bênção. É bênção. Vamos por mais, cara, vamos por mais. Acho que Deus tá nos dando um presente aí, eu acho que vai ser bênção. Vamos orar, vamos colocar em prática esse presente que Deus está nos dando aí. Creio que tem muita coisa boa para extrair disso aí. Mas era isso, Julinho. Julinho, não sei se o pessoal aí deu um oi para nós aí. Sim, temos aqui os irmãos que mandaram sua mensagem. O Osmar, o Elton, a Janaína mandaram uma mensagem também, o cenário vai mudar. Também o Juan, muita gente participando. O Matheus Cotinas, que acho que é o Augusto, que abençoe o Augusto. O Evandro. Amém. Também tem a Kátia mandou uma mensagem. Também o Diego. Muitos irmãos participando aqui, graças a Deus. Até meu pai e minha mãe aqui, ó, mandaram mensagem. Olha, estavam na live também, ó. Estavam aí, ó, viu? Estavam aí também. Glória a Deus. Legal. Marina Frazoni, Deus abençoe também, Marina. O pessoal mandando muita mensagem. Graças a Deus. Todo mundo compartilhando. E isso daí é bênção, né? Aproveite depois, irmãos, depois quando finalizar essa live, compartilhe essa live para outras pessoas poderem ser abençoadas, para que possam ouvir essa mensagem também, que Deus possa continuar falando com a vida de vocês. Amém? Amém. Era isso aí, Julinho. Glória a Deus. Por hoje. Está se despedindo dos irmãos aí, deixando um grande abraço, um beijo. Que Deus abençoe a família de vocês, que vocês possam ter recebido essa palavra em seus corações. Tenho certeza que foi de grande valia, vai fazer a diferença nas suas vidas, vai fazer a diferença na vida, melhor, na sua família, nos seus lares, no seu trabalho, aonde for. Eu tenho certeza que você foi abençoado por essa palavra e eu creio em nome de Jesus que o Senhor tem muito mais para nós, principalmente para nós homens esse ano. Esse ministério de homens, digamos assim, né? Eu tenho certeza que Deus quer fazer grandes coisas no nosso meio. Eu tenho certeza que Deus está levantando homens de oração, verdadeiros sacerdotes do lar, e principalmente homens que amam e homens que honram suas famílias, honram seus familiares, honram seus ministérios, honram seus amigos, seus irmãos, honram sua igreja e principalmente honram a Deus. Colocam a Deus acima de tudo, de todos.
Era isso, Julinho. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Profetize uma semana cheia da presença de Deus para todos. Para ti, Julinho, para tua família, para tua casa. Por dar visão aí. Amém. Tá bem? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Um bom final de noite aí. Um bom descanso. Amém. Se cuide. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Amém.